E nós vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao governo do estado do Piauí no nosso Fala Candidato. Hoje nós vamos entrevistar o candidato à reeleição, governador Wellington Dias, que já está aqui conosco, candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores. Nessa entrevista participam conosco também o jornalista Fenelon Rocha, que é diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde 105,3, que também transmite essa entrevista ao vivo através das ondas do rádio. E Elivaldo Barbosa, o editor de política do Grupo Cidade Verde. Governador Wellington Dias, candidato à reeleição, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, um prazer aqui estar mais uma vez aqui à disposição. Tá, vamos então começar a nossa entrevista falando a respeito de um assunto que tem sido objeto da observação e da crítica dos seus opositores. O senhor criou uma grande quantidade de secretarias e coordenadorias no seu governo, já chega a quase 70. Se o senhor for reeleito, o senhor pretende cortar essas secretarias? Qual é a necessidade do Estado ter, de fato, tantas secretarias e coordenadorias? Então, vamos só separar. Primeiro, o Estado tem 21 secretarias. Se a gente observar os 27 unidades da federação, nós estamos entre os 10 que têm menos secretarias no Estado. O que eu fiz? O trabalho que eu desenvolvo desde 2003 é um projeto que tem por objetivo crescer o desenvolvimento pleno. Né? E o desenvolvimento pleno, que o IDH é a referência, ele passa por 3 colunas: a coluna da educação, a coluna da expectativa de vida e a coluna da renda. Então, nós temos aqui vários programas para poder fazer acontecer. Por exemplo, na área da renda, o Piauí tem um grande potencial, mas não andava, na área da irrigação. Fruticultura irrigada, irrigar para poder ter pastagem, enfim. E criei a coordenadoria da irrigação e está dando resultado. A gente hoje observa que cria-se uma cultura de chover ou água de chuva, não chover. Não são coordenadorias criadas para acomodar politicamente partidos aliados? Temos a coordenadoria da piscicultura. O Piauí era o 8º do Nordeste, passou agora a ser o 3º do Nordeste em produção de pescados, passa a ser uma realidade. E tem outras na área social. A coordenadoria da pessoa com deficiência, que depois até a gente manteve como secretaria, o governador Wilson, que me sucedeu, manteve, e eu mantive também. Tá certo? A coordenadoria da política sobre drogas. Vamos acabar, vamos fechar. Então, todas essas coordenadorias, na verdade, era uma diretoria que eu dei autonomia. 15, 16 pessoas que trabalham ali, mas dão uma concretude, dão não um funcionava trabalho dentro, por exemplo, uma coordenadoria da piscicultura, não funcionava dentro da SDR? Eu quis que ela pudesse andar mais autônoma, porque você fala SDR, você fala de 224 municípios, não é? E um número grande de programas. Cuida lá do Seguro Safra, cuida do Pronaf, cuida, não é? Hoje do agronegócio também, cuida das várias áreas. Ele continua coordenando, não é? No macro, mas aqui no dia a dia tem alguém, não é, para trabalhar isso. Por exemplo, a coordenadoria que gerencia os hospitais, que poderia também funcionar com a Secretaria de Saúde. Não, ela é uma fundação. Aí é outro objetivo. É uma fundação que é uma fundação de direito privado. Qual foi o objetivo aqui? Foi dar agilidade. Na verdade, é apenas uma pessoa jurídica dentro de um departamento. Nós tínhamos lá um departamento, uma diretoria que cuidava da gestão da rede hospitalar. Puxa daqui e cria-se uma fundação de direito privado. A gente quebrava um tomógrafo, levava 6 meses para repor uma peça. A fundação de direito privado, ela tem vantagens de poder comprar mais rápido. Mas nem todos os hospitais estão sob a coordenadoria, o guarda-chuva dessa fundação? Da fundação, sim. Todos os hospitais? Não, nós já passamos 6 hospitais, que estamos passando aos poucos, até porque é uma experiência nova. Passamos 6 hospitais, tá certo? E o resultado está bom. Né? Você hoje vai em Piripiri, ele tem um rendimento bem melhor. Candidato, para dar um exemplo. Tomando esse exemplo da fundação, que o senhor diz que é para agilizar. Okay. Por exemplo, o senhor diz, quebra um tomógrafo, tem que fazer uma licitação, exatamente, todo um processo. O senhor critica esse modelo que cobra a licitação, o passo até certo ponto burocrático, mas que permite um controle maior? Sim, veja só. O que eu defendo? É que a gente tenha uma mudança. A 8666, 8666... É a lei de licitações. A lei das licitações,
não tem mais nada a ver com a realidade do mundo e do Brasil. Vou dar um exemplo prático. O programa Minha Casa Minha Vida inovou além da 8666. A Caixa Econômica abre lá um setor que as empresas comparecem, faz o seu cadastro, esse cadastro é avaliado. Esses aqui são aprovados, a empresa existe, ela tem equipamentos, tem técnicos, tudo avaliado ali. Aí ela abre uma concorrência, quem é que vai fazer, agora mesmo o senador Ciro me comunicou ontem, mais 2.000 casas no Piauí. Quem é que vai fazer, sei lá, 300 casas lá em tal bairro? As empresas dizem, eu faço por tal preço. Mas não tem mais aquela preocupação, não é, de ver cadastro, de... É como se fosse um leilão. É como se fosse um leilão. Então, é isso que o Brasil tem que fazer, tá certo? Mas aí, pela natureza jurídica da Caixa, ela tem uma lei específica para... Pronto, a Caixa é uma empresa pública de direito privado. É mais ou menos a ideia da fundação. Então, o que eu defendo é que a gente mude a 866. Enquanto não muda, eu quero dar agilidade. Por isso que numa área que as coisas acontecem em alta velocidade, como a saúde, criamos. Aliás, não foi nenhuma novidade. Aqui o Maranhão, a Bahia, São Paulo, vários já tinham experimentado com bom resultado. O governo administra operações de crédito, só com a Caixa Econômica Federal, são duas beirando aí a casa dos 600 bilhões de reais. 915 quase 1 bilhão de reais, quase 1 bilhão. Juntando todas. Governador, o Estado está endividado ou com a sua capacidade de endividamento comprometida? Só para lhe dizer, o que eu pego aqui, são duas coisas, vai atrasar o salário, não vai atrasar o salário, claro, é uma prioridade, e não é por outra... Estamos falando de 4 bilhões que circulam na economia do Piauí ontem, a questão dos salários, que é fundamental para o comércio, é bom para o servidor ter o seu planejamento, mas é bom para toda a economia. Ano, né? Ano por ano. Esse ano vai dar 4,5 mais ou menos, todo o setor público. Na área relacionada ao que você coloca, por exemplo, de quebrado, eu pergunto sempre assim, alguém quebrado pode tomar um empréstimo sem um avalista? Não, Piauí pode. Nós tomamos empréstimo, não é, com uma empresa séria, com uma Caixa Econômica, sem avalista, sem aval da União, tá certo? E podemos tomar outros, né? Há outros querendo que a gente possa emprestar. Tem dificuldade? Você me perguntar, tem dificuldade. Aí nós estamos vivendo, o Brasil voltou para trás 8,3% o seu PIB. Nós éramos a sétima, oitava economia, fomos para a nona, estamos aí chegando à 10ª economia do mundo. O Brasil foi uma E essa dificuldade explica atraso de pagamentos com fornecedores, atraso de terceirizados, isso explica um pouco... Você tem situações aqui e ali. O que é que vamos ser de modo sincero aqui, eu tenho que tomar decisões, né, quando o dinheiro cai. Vou dar só um exemplo aqui do mês de julho, para você compreender como não é fácil governar. Alguém governar aqui, a TV, o sistema hoje é um sistema Cidade Verde, não é fácil, um comércio, um supermercado, um hospital. Eu tenho que administrar, não é, não só uma folha de pagamento, que é a maior do Estado, eu tenho que administrar não sei quantas escolas, hospitais, delegacias, enfim. Então, é um mundo. Mês de julho todo ano, ele cai a receita. A média é 400 milhões a receita de fundo de participação. Normalmente cai para 300, 25% a menos, é normal. Caiu para 176, ó. Vocês fizeram retenção, agora fizeram retenção do Fundeb. Fui avisado aí, ia cair 20 milhões de Fundeb, caiu 1 milhão e 900. Estão fazendo retenção, estão fazendo tudo para poder trancar. Fizeram retenção da CID, para dar um outro exemplo. E não sou só eu, os governadores estamos todos reagindo. E é sem fundamento legal as retenções? Sem fundamento legal, tanto que o ministro Lewandowski acatou nossa tese, não é, e deve dar uma posição, porque é um caso grave. A Constituição, o remédio é afastar o presidente da República, para dar um exemplo do que isso representa. Mas eu quero dizer assim, o Estado de pé, por quê? Porque eu fiz a seguinte opção. Primeiro, manter a tabela em dia. Segundo, manter os serviços funcionando. Terceiro, ter alguma capacidade de investimento.
Eu brinco muito. Chega ali, estou querendo um hospital, não tenho dinheiro para fazer um novo hospital, mas pelo menos uma ambulância vamos ter que arranjar. Candidato, o senhor fala em manter o serviço funcionando. A gente tem, por exemplo, alguns setores, como da saúde, em que há denúncias de situações muito críticas. Por exemplo, os hospitais regionais, por exemplo, a maternidade Evangelina Rosa. Como mudar esse quadro que é apontado como tão caótico? Vamos lá. De novo, problema tem. Agora, a Evangelina Rosa hoje tem uma estrutura muito melhor que tinha no começo de 2015. Tem mais UTIs, tem mais equipamentos, tem mais profissionais, tem condições de funcionamento. Melhor ainda, nós conseguimos descentralizar. Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, outras cidades passaram a ter uma atenção para a mulher e o bebê. E o que chega na maternidade, às vezes eu ouço, que está tendo uma mortalidade. Você vai comparar a mortalidade de um pronto-socorro, de uma maternidade de alta complexidade, o que vai para lá? Casos de muito risco, tá certo? Então a mortalidade aqui normalmente é maior. Tá mas certo? lá vão todos, né? Porque a gente mas só teve tem... redução, mas teve redução. Como é que vai resolver lá? É com uma nova maternidade. Ali, todo mundo sabe, na época do governador Alberto Silva, foi feito um hospital improvisado. O que nós estamos fazendo? A outra, ali na Avenida Kennedy, onde era o Tigrão, está em obras. Deputado Assis Carvalho, deputado Iracema, colocaram recursos. Nós conseguimos lá, o senador Ciro ajudou com a bancada federal, foi liberado, está em obras. Por que demorou tanto, governador? Porque o senhor foi governador em 2003, aí reeleição, agora vai buscando quarto mandato. Por que é tão difícil construir uma maternidade? Por isso, porque você faz um projeto, tem que passar pela aprovação na Caixa, aprovar pela aprovação do Ministério, daqui a pouco vem o Ministério Público, daqui a pouco vem, ou seja... Mas esse já é o terceiro projeto, né? Tinha um ali na área da própria Evangelina Rosa, depois um outro lá perto do Zoo Botânico, e esse é o terceiro projeto. Por que mudou tanto? O da maternidade, pelo menos que eu conheço, na verdade, no começo... que era materno-infantil, que incluía a maternidade. No começo estavam atrás de onde está lá. Quando eu assumi, tomei a decisão de ser ali onde ele está. E vai ser uma bela unidade, um belo hospital, bem equipado para tratar ali da saúde da mulher e do bebê, materno-infantil. E agora, isso estamos falando em projetos. Não, obra em andamento. E em relação a obras, por exemplo, que o senhor já assumiu em 2015, já com elas em andamento, como as saídas de Teresina, das duplicações das BR 316 e 43 e o Rodoanel aqui, para aliviar o trânsito. Por que elas não foram concluídas? O Rodoanel entrega agora, nos próximos meses. Ele está bem perto lá de terminar, é só ali a cabeceira agora para o elevado da Miguel Rosa. Mas só para pegar o Rodoanel, 3 empresas quebraram. Nessa crise, quebraram. Empresa do Tocantins, outra do Goiás, sei lá, quebraram. Então, graças a Deus, a última agora termina. BR-343, 2 empresas quebraram. Como é que você controla isso? Você faz a licitação, ganhou aquela empresa, começa a obra, a empresa quebrou. E agora? Tem que, para poder substituir, chamar a segunda, uma grande burocracia. Aí agora, na renovação da licença, uma licença ambiental que é no automático, aí o município chega e diz, não, tem que ter agora uma indenização de serviço ambiental. E vai e vem, eu chego para aí, qual é o valor desse negócio? 240 mil. Para aí, uma obra, vamos dar solução. Paga e a gente questiona em separado se o valor se é devido, se não é devido. Tocou, está lá, retomou a 343, retomou a 316. Ou seja, nós temos hoje mais ou menos umas 1.000 obras em todo o estado. É um calçamento, é um asfalto, é o Rodoanel, é a BR, é uma rodovia, uma ponte, ou seja, tem obras de todo tamanho. Somada com equipamentos, são mais de 1.500 ações no estado. E isso no momento de crise. Estou falando de estar investindo com recurso próprio e com outros recursos, 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 aproximadamente. São poucos estados que têm isso, que tem o Piauí, por isso que não está quebrado, tá certo? Que tem condições de seguir investindo. Então, o que eu estou aqui mostrando é que nós temos uma situação que é lamentável, que é você tem um problema aqui, outro ali, que não depende do poder público. Ele é
tem a ver também com as empresas. Uma outra observação que é feita em relação à sua gestão diz respeito ao fato do senhor ter convocado para compor o primeiro escalão do governo 15 deputados eleitos, ou seja, metade da Assembleia Legislativa passou a fazer parte do primeiro escalão como secretários ou coordenadores. E os opositores começaram a dizer que assim a Assembleia ficava muito sob o controle do Executivo. Como é que o senhor encara essa crítica? Por que o senhor adotou essa política? Bom, primeiro foram 11, tá certo? Na verdade, chega a 15 porque um foi, outro voltou, né? O Fábio Novo foi, o Francis Lopes voltou, o outro veio, enfim, aí por isso que fazem essa contabilidade. Deixa eu lhe dizer, ó, primeiro, eu trabalho e valorizo a área técnica e temos bons técnicos, né, nas diferentes áreas, mas eu também valorizo a política. Tem pessoas com capacidade, não é, de gestão, com capacidade técnica e que se colocam também à disposição. Neste caso, foi um número maior, já tinha chegado a 8, 9, foram 2 a mais em relação ao que a gente tinha normalmente. Eu, normalmente, o que eu fiz nessa gestão? Quando termina a eleição, a gente para aí. Eu estou querendo alguém que tenha uma condição de desenvolver aqui a cultura. Uai, é um projeto que venceu as eleições, tá certo? Aí eu olho, tem Fábio Novo, apaixonado por cultura. Pô, Fábio, você topa? Topo. Aí tá lá, ué, e dando um bom resultado. Para pegar um exemplo. Mas é que, de alguma maneira, ele foi escolhido pela população para exercer uma função parlamentar. E aí, retirado, acaba passando a ideia de um trabalho, uma articulação mais política do que propriamente técnica. Deixa eu lhe dizer, quem vai julgar é a população. E eu estou animado, acho que, por exemplo, o Fábio Novo vai ser um dos bem votados nesta eleição. A população compreende. Estou falando aqui de 2 poderes eleitos, o executivo e o legislativo. São 2 poderes que têm independência, mas são harmônicos, não são um inimigo um do outro, né? E esse é um sentido. Não tem nada a ver com estratégia para o parlamento. Aliás, muitas vezes você não chamar ninguém talvez seja até mais confortável do que chamando, isso é fato. Candidato, nós temos um grande problema no Estado e no Brasil que se chama segurança pública. O seu secretário de Segurança Pública, o deputado Fábio Abreu, chegou a divulgar que o Piauí aumentou 8 vezes o gasto per capita na área de segurança. Ao mesmo tempo, nós temos o número de homicídios, por exemplo, que há 10 anos era menos de 10 para cada 100 mil habitantes, hoje é de 22. Como compreender que a gente tenha aumentado esse número dito pelo deputado Fábio Abreu e a gente tenha uma insegurança cada vez maior? Então, vamos lá. Quando você puxa 10 anos, eu era governador. Sim. Lembra que, em boa memória, Coronel Prado, tá certo? Era o comandante da PM, tinha, na época, o Ayrton Franco, o secretário, o próprio Roller esteve lá também como secretário. Nós alcançamos ali uma coisa boa, fizemos um plano que deu certo. A gente tinha mais ou menos 26 homicídios para 100 mil, caímos para 8, 9, tá certo? Deixei assim. Eu nem culpo diretamente quem assumiu depois de mim. O que teve uma operação, Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil inteiro acompanhou, e a bandidagem subiu em direção ao Nordeste, PCC, Comando Vermelho, enfim, junto, mais crack, mais droga. Todas essas organizações estão aqui? Tudo que veio de ruim veio. Chegaram, infelizmente chegaram. Então, eu tive que montar uma outra estratégia, que é isso que eu estou trabalhando desde 2017. Não foi fácil. 15, 16, pactuar isso com o Judiciário, que é uma novidade para o Brasil. O próprio Fernando Haddad citou agora. Por quê? Quando eu assumi de novo, estava caminhando para 28. A gente desceu para 20, a melhor posição do Nordeste, ou seja, no meio do lugar mais violento do Brasil, a gente teve queda e tem a melhor posição, tá certo? Ainda é alto, você mesmo cita 2008, 2009, 2010. Se eu pego agora, que é o que mais incomoda, roubo, furto, aquele do revólver para tomar o celular, para roubar o posto de gasolina, o comércio, o cidadão tendo que ter o seu comércio com gradeado, entregando pela janela, me incomoda também. Então, o que eu estou fazendo? Foi duro fazer essa pactuação, porque precisava de lei federal, a gente teve que fazer aqui, e eu agradeço ao Judiciário, ao Ministério Público, enfim, todos que participaram, que é a classificação de risco. Eu digo sempre, a saúde, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Educação, como é que é organizado?
infantil, fundamental, médio, superior. Ué, e a segurança era um balaio de gato. Eu prendo um cara que não pagou a pensão alimentícia, jogo lá dentro da cela junto com o do PCC. Ué, eu estou criando uma escola do crime dentro da estrutura pública. Então, nós estamos separando agora alto risco, crime e criminosos de alto risco. Aqui é um sistema separado. Ou seja, vai ter essas penitenciárias, esses delegados, essa inteligência cuidando disso aqui. Mas o Estado tem essa estrutura? Tem, estamos trabalhando. Eu até acrescento a essa pergunta do Elivaldo. E média, o médio risco e o baixo risco. O baixo risco eu quero tirar de dentro do sistema. Nós vamos ter uma espécie de escola-internato. Mas pena alternativa. Vou pegar uma coisa aqui, vai visitar a Casa do Oleiro, para dar um exemplo aqui, ou Luz e Vida, para dar um exemplo. Nós temos hoje 2.600 pessoas, adultos, mulheres, homens, enfim, que era para estar lá dentro do sistema prisional, muitos deles, nem todos entraram no crime, mas são dependentes de droga, e nós estamos tratando ali separado. Aqui no sistema prisional custa 3.500 em média por mês. Estou falando aí de cerca de 40 e poucos mil por ano. Aqui é R$800 por mês. É mais barato, mais eficiente. Então, esse caminho nós vamos seguir. E não só na questão da droga. Saúde mental, na parte mesmo do social, tá certo? Ou seja, a ideia, ao invés de o juiz fica hoje, por que o juiz prende e solta? Porque eu converso com os juízes. E, eu vou mandar esse garoto, essa garota lá para escola do crime? Não vou mandar. Candidato, eu vou tomar de novo uma fala do seu ex-secretário de Segurança, Fábio Abreu. Ótimo secretário. Ele disse o seguinte, que determinadas informações, digamos, a Polícia Civil tem e não passa para a Polícia Militar e vice-versa. Às vezes, uma delegacia tem determinada informação e não é partilhada. Como vai funcionar essa classificação se o próprio governo não fala entre si? Então, como é que funciona? No Canadá, que é um exemplo para o mundo, na Espanha, que copiou o Canadá, na Alemanha, em vários lugares. Você até visitou o Canadá? Visitei. Você tem uma entrada única. Entra como agente. Eu entrei na Caixa como escriturário. Ninguém entra lá como gerente, como supervisor. Entra como escriturário. Com o tempo, você vai fazendo curso, vai ser supervisor, vai ser gerente, pode chegar a superintendente, até diretor. Tá certo? Então, é o que eu quero do Estado. A gente ter... o ideal é ter uma carreira única, mas é ter uma unificação aqui embaixo, onde você entra e a partir daqui, não é, para poder ter uma polícia única, uma integração única. Isso que ele falou é péssimo. Ora, eu tenho um crime organizadinho, né? Quando eu estou falando assim, eu estou falando de ter quem é que cuida de entregar droga, quem é que cuida de entregar arma, quem é que cuida da família dos criminosos, quem é que cuida, né, de tirar da cadeia, tudo isso aí tem. E essa organização o Estado não tem. E nós aqui desorganizados. Então o crime é mais organizado do que a polícia? Totalmente, estou lhe dizendo. Qual é uma coisa boa, não é? Que, aliás, eu já defendia lá no governo da presidenta Dilma e do presidente Lula. O governo Temer aceitou a ideia de criar uma área específica para a segurança. Acho que foi uma coisa boa. Outra coisa boa que o Congresso aprovou, criar um sistema único, integrado de segurança no Brasil. O que é que falta? O fundo. Porque se não tiver dinheiro para poder chamar todo mundo para o sistema, não vem. Por que a saúde funciona? É o fundo de saúde, o fundo do SUS. Por que a educação funciona? Porque tem o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação. Eu quero pegar mais dinheiro daqui, então eu me submeto ao Plano Nacional. Então o que eu defendo? Tem que ter que cuidar das fronteiras. Você tem que hoje, com homens e com tecnologia, ter toda uma fronteira brasileira, molhada ou seca, protegida, para não entrar arma, para não entrar droga. Bom. Se isso não acontecer, o Piauí tomou a iniciativa de trabalhar com o Ceará, com o Pernambuco, Bahia, nossos vizinhos, Maranhão, para poder fazer isso. Tá certo? E eu acho assim, se não entra arma, se não entra droga, você já resolveu 80% dos crimes. Como é que o senhor pretende, se reeleito, compatibilizar política de desenvolvimento econômico com a carga tributária sob a responsabilidade do Estado, do governo, como, por exemplo, as alíquotas de ICMS, já que o governo tem sido bastante questionado pelos aumentos propostos e aprovados na Assembleia no ano passado? É verdade. A nossa média, nós seguimos ali, foi uma posição nacional em relação à crise, tá certo? Temporária, inclusive. Mas estamos dentro da média do Nordeste, não é nem do Brasil. Pode examinar a alíquota de combustível, de comunicação, enfim, nós estamos dentro da média.
Qual é a minha ideia? É ter um cuidado para não ter problema com as nossas fronteiras, ter vantagens. Se eu aumento a líquido de combustível aqui, vai todo mundo comprar combustível em Timon e em outros lugares. Mas a carga tributária para cair é um projeto que já foi aprovado no Senado, eu estava lá, e está dependendo de uma aprovação na Câmara. É o imposto de valor agregado. Você unifica os vários tributos do Estado num único tributo. É o IVA? O IVA, tá certo? A carga, ela cai de uma média de 18 para 12. Para todo mundo. Para todo mundo. Acaba também o incentivo fiscal. É menos imposto para todo mundo, mas também não tem a política de incentivo fiscal. Como é que passa a ser o incentivo? Que é isso que precisa de um recurso. É um fundo, não é? Um fundo de desenvolvimento. Um fundo em que o Piauí, na proporção do fundo de participação, teria hoje mais ou menos 700 milhões, tá certo? Pelo que foi colocado na época. Qual era a ideia? Era que aquele dinheiro da repatriação formasse esse fundo. Infelizmente, se queimou, resolvendo um problema, não é, conjuntural. Então, eu defendo isso aqui. Isso aqui representava uma queda na carga tributária brasileira. Na época era 37, cairia para 34. Qual era o passo seguinte? O governo federal criar o IVA federal. Tá certo? Os municípios criar o IVA municipal. Ficariam 3 tributos. O municipal, o estadual, um municipal e um federal. Como isso impactaria nas receitas do Estado e que tipo de problema traria? Onde é que o Piauí perderia? Porque cairia a alíquota. Onde é que o Piauí ganharia? Com o fim dos incentivos, todo mundo que não está pagando hoje passaria a pagar. Ganharia também porque se faria uma correção, que é a regra de cobrança na origem do tributo maior do que no destino. Aí está no destino. Mais do que na origem. E não na origem. Por exemplo, destino. Quem é que o Elivaldo comprou um celular? Normalmente vem de São Paulo, tá certo? O que ele pagou de imposto, mais ou menos 2/3 foi para São Paulo, 1/3 ficou aqui. Ora, onde é que está esse contribuinte? Está no Piauí. Então, claro que como é a regra mundial, a maior parte fato deveria ficar aqui. Estou te dizendo assim, eu defendo a redução, agora não tem ilusão. Eu queria só pegar um caso aqui, o senhor falou de acabam os incentivos. E a gente tem um caso no Piauí, que é a Itapissuma, que acabaram os incentivos, ela fechou. Como fazer para atrair investimento? Posso ser sincero? Sim. Não foi por isso não, porque ela quebrou mesmo. Ela quebrou, no Brasil todo. Ela foi aqui, eles ficaram com 3 bases só. Aqui, mesmo em Pernambuco, em Sergipe, em vários lugares. E outros empreendimentos como a Suzano, que não ficou? Mas vai abrir. Lá o problema mesmo é que é uma direção difícil. Nós colocamos na sala dele lá, gente que queria arrendar, gente que queria comprar, mas ali numa disputa ainda de quem é o herdeiro, enfim, foi isso, vamos ser sinceros. Qual é o ponto? Está vencendo agora em dezembro tudo. Então, o que eu estou pedindo? União, isso aqui é uma reserva do Brasil. Então, tem que voltar, abrir uma concorrência para ver quem cuida alguém dela. explorar, né? Exatamente, porque é cimento, matou a cidade de Fronteira e outras cidades. Falar a respeito agora de uma operação que foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas, e que o senhor, em respeito de contratos feitos com uma empresa de construção na cidade de Timon, e aí isso teve uma repercussão muito grande, houve um trabalho de apreensão, e o senhor e alguns correligionários, governistas também, disseram que ali havia um uso político do Ministério Público para prejudicar a campanha do senhor ao governo do Estado. E aí depois o senhor fez uma visita ao Ministério Público Estadual, que foi encarada pelos seus opositores que antecederam o senhor aqui no Fala Candidato, como uma visita de intimidação aos investigadores. Como é que o senhor interpreta essa leitura que os seus opositores fizeram à visita que o senhor fez ao Ministério? Então, o que é que meus opositores estão dizendo essa semana? Que vai ter, na próxima semana, uma operação na Secretaria de, não sei se é de Saúde, ou sei lá de onde é. Estão dizendo. Dizia que ia ter na SEMAT, dizia que ia ter no SEMAT. Não é estranho, lá dentro da Assembleia que está dizendo qual é a operação que vai ter. Então, veja, primeiro, nós fomos lá para dizer, acreditamos e confiamos no Ministério Público e no TCE. Segundo, está aqui o nome, tem pessoas que estão usando a credibilidade dessas instituições para fazer atos, fazer espetáculos, e não tem sentido. Eu estou falando de gente que foi lá 20 veículos na casa dele, tá certo?
com televisão, com tudo, com todo mundo fardado de polícia, e aí pega o cidadão, arranca da família, dos vizinhos, leva lá para um camburão, vai lá para dar um depoimento. Quando chega lá, olha, você tem um contrato com essa, é uma empresa, essa empresa tem um contrato com essa outra? Tem. Nós estamos querendo a cópia desse contrato. O cara abriu a bolsa e entregou. Era só isso. Precisa prender? Por que não manda lá, me manda esse cópia do contrato? O Estado, fizeram a mesma coisa no Estado, o IDEP, SEMAR, SDR, PCPR, todas que fizeram, era para requerer uma informação. O Estado negou alguma informação? Não. O que foi requerido, no prazo requerido, foi atendido? Foi. Então, para que o espetáculo? É isso que eu estou falando. Eu quero que se combata crime, eu quero que se combata a corrupção e todo e qualquer crime. Agora, dentro da lei. Mas então você reafirma, uso político. Eu acho que é uso político. E a Polícia Federal também, que teve a operação eu acho estranho, do transporte escolar. Você ter operações como essa de hoje, em relação, você não perguntou, mas eu já estou me antecipando, em relação ao Partido Progressista. Não que não deva fazer, tá certo? Mas eu acho esquisito, 10 dias da eleição, tá certo? Investigação tem que escolher tempo? Não, eu só acho que tem umas coisas esquisitas, um processo de não sei quantos anos, por que deixou para cima da eleição? Pode ser uma coincidência, mas será? Tá certo? É isso que eu estou colocando. E o senhor colocou isso no Ministério Público? Então, veja só, aqui de novo, o que aconteceu? O senador Ciro apanhou que só. Lá na frente foi arquivado o processo dele. Aí agora volta uma operação que, na verdade, não é em relação a ele, é em relação a uma pessoa lá no partido dele, tá certo? Que foram lá na sede. Será que requerendo as informações não teria recebido? Teria. Tá certo? Então, o senhor, no seu plano de governo, fala do projeto de erradicar a pobreza. Eu faço essa pergunta, candidato, porque o senhor, do Partido dos Trabalhadores, que criou Bolsa Família, um programa que já está aí há mais de 15 anos e que não conseguiu romper com o ciclo de pobreza, ou seja, não conseguiu criar uma saída para quem entra no Bolsa Família. Como é que o senhor pretende trabalhar essa ideia de erradicar a pobreza, levando em conta esse histórico do Bolsa Família? Então vamos lá. Primeiro, assim, se a gente tivesse acumulado todo mundo que entrou desde 2003, 2004, o Lula veio lançar no Piauí. Isso. O programa na época era Fome Zero, tá certo? Bom, trouxe todo o seu ministério aqui. Naquela época foram feitos os primeiros cadastramentos, né? Chegaram a quase 500 mil, e aí mais 150 mil, e aí mais 100 mil, enfim, até que a gente chegou perto de todos que tinham aquela condição. Teve a busca ativa, já a presidenta Dilma trabalhando. Se a gente soma todo mundo que entrou e em algum momento recebeu Bolsa Família, daria hoje mais ou menos 1.100.000 famílias, grupos familiares. Às vezes a mãe solteira com um filho, às vezes aqui uma pessoa já idosa sozinho. Então, por isso que dá um número alto como esse. E nós temos hoje menos de 500 mil. Significa que cerca de 600 mil saiu. Tem um estudo do Ricardo Paes de Barros, que foi encomendado pelo Banco Mundial. Ele pega a população do Piauí e divide em 10 partes. 10 partes de 320 mil cada uma. Essa parte aqui, a mais pobre, cresceu em média de 2003 para cá 16%. Você vê a força do governo Lula, por isso que o povo se lembra dele. Por isso que votam no Haddad, que sabe que é os tempos do Lula que vai voltar. É assim que o povo diz. O mais rico aqui do Piauí, 4% ao ano. 60%, os 6 primeiros grupos, tá certo? Mais do que a China, entre 9% e 16%. Estou falando disso. Agora, o que o Paes de Barros mostra de mais importante? 70% dos que recebem Bolsa Família vivem mesmo de uma renda outra que ele tem. Ainda é baixa? Mas ele trabalha de roça, ele trabalha de pedreiro, ele trabalha de alguma coisa, de renda sustentável. Então, eu acho que valeu a pena. O que eu defendo? Que é o que tínhamos e que a gente parou de ter. Eu tenho que ter Pronaf, eu tenho que ter crédito fundiário, eu tenho que ter Minha Casa Minha Vida, eu tenho que ter um conjunto de atividades para gerar oportunidade para essas pessoas. O que nós estamos fazendo de diferente agora? O Piauí agora são 12 territórios de desenvolvimento.
né? Aliás, vem lá de trás. Nós estamos agora com uma pessoa da CEPLAN, que vai coordenar toda a equipe, a Regional de Educação, de Saúde, etc. ali. Mas o papel principal é trabalhar o plano de desenvolvimento econômico lá para cada um. O que eu quero dizer? Lá atrás, quando eu assumi o governo em 2003, qual era a imagem que eu tinha no Piauí? Eu chegava nas cidades, era cavalo, burro amarrado, não é? Hoje é moto, é carro, significa que teve uma mudança ali. A bodega virou um mercadinho bonito, virou uma loja, virou uma bela lanchonete. A imagem é outra, mas ainda assim, a nossa renda cresceu 86% real. A do Brasil 51%, a do Nordeste 56%. Então o Piauí, que era o patinho feio, já cresceu, não é? Passou de 5 estados brasileiros, não é? Nesse quesito que era o pior. Temos que chegar a 80 bi, o PIB está em 47, tem que chegar até 75, 80 para poder a gente alcançar a média brasileira. Por último, assim, ó, é o 5º estado mais eficiente, é o que faz mais com menos recursos, é o 5º estado em competitividade, quando as empresas vão escolher onde investir, estamos entre os 5 melhores do Brasil, tá certo? 16º em educação, ou seja, deixamos vários para trás, tá certo? Em educação, com qualidade, estou falando de qualidade de educação. Então, crescemos a expectativa de vida, era 65, 66, estamos chegando a 73, vamos para 75. O que eu estou lhe dizendo? Porque, qual é a obra, qual é isso? A obra é tirar o estado mais pobre do Brasil e trazer para ser desenvolvimento alto no Brasil, num padrão internacional. E é isso que, com certeza, se Deus quiser, eu quero, em dezembro de 2022, entregar ao Piauí. É um projeto de vida. Se o povo, se Deus me permitir governar novamente, eu quero ter o prazer de vir aqui na Cidade Verde. O IBGE já terá mostrado o que aconteceu em 2020 e a gente poder comemorar. Tá certo? A Cidade Verde vai lá fazer a cobertura e me trazer aqui para a gente tratar disso. E eu quero encerrar agradecendo aos que fazem a minha campanha, gente que eu nem conheço, que abraça com todo entusiasmo em cada lugar, os líderes, enfim, e vamos sim trabalhar esse estado. E quero ter um prazer especial, um prazer de subir a rampa do Planalto, tá certo? Tomar posse aqui e lá em Brasília, subir a rampa do Planalto, com Fernando Haddad, mas não é só Fernando Haddad, e ter o Lula nos braços do povo, subindo com ele a rampa do Planalto. Eu quero, se Deus quiser, ter esse prazer, porque o que fizeram com esse homem, com esse velhinho, esse velho duro, como o pessoal diz no interior, não foi pouco, foi fácil, viu? Não foi fácil. Então eu acho que o Brasil deve isso a ele, e é o povo quem vai fazer esse caminho, não é? Como manda a nossa Constituição, é o poder do povo resolvendo o que a justiça não teve a coragem de resolver. Eu queria agradecê-lo, governador, candidato Wellington Dias, candidato à reeleição. Obrigado pela participação conosco aqui no nosso Fala Candidato. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite.